Fala, Gabarita Gel! Galerinha, tá estudando, tá se dedicando, tá anotando? Principal foco da plataforma: assista às aulas, anote tudo, resolva os exercícios. Assim você vai chegar no seu objetivo. Vocês não têm sonhos, sonhos são abstratos. Vocês têm objetivos e metas para cumprir. E aí você vai atingir a sua vaga no Enem, nos vestibulares, nos concursos públicos. Então, poste nas redes sociais, lá no Instagram, né, as suas anotações, cara, que você faz aqui da plataforma. Escreve @GeanGeografia, para eu ver se você está estudando. Vamos lá? Aulinha show de bola. Vamos falar de população no Brasil e população no mundo. Presta atenção, para tudo. Isso aqui é mega importante, mega. Por quê? Vai te dar base para entender aquilo que vai vir. Nós vamos analisar a população nos países emergentes. Você tem que saber esses conceitos. Nos países centrais, esses conceitos. Nos subdesenvolvidos, meu Deus, nem se fale. Então, cada um desses tópicos que eu vou abordar aqui para você, cara, tem que estar ali, tudo na sua cabecinha. Então, vamos lá. Vamos falar de conceitos demográficos. Presta atenção: taxa de natalidade, taxa de mortalidade, migração, emigração, taxa de imigração, crescimento populacional, que é um foco importante, crescimento vegetativo, taxa de migração aqui de novo, taxa de fecundidade, taxa de mortalidade, população absoluta e população relativa. Isso é muito importante, porque quando a gente for analisar uma pirâmide etária, ou um gráfico de coluna, ou de barras, traduzindo alguma expectativa de população, de dinâmica, de movimento da população de um determinado país, você tem que saber isso aqui. Toda prova, todo exame tem uma questão de população, porque é um dos carros-chefes da geografia essa discussão. Primeiro tópico a ser trabalhado é taxa de natalidade. Presta atenção: número de nascidos vivos por 1000. Aí você fala, meu Deus, nascido vivo, se ele nasceu, ele está vivo. Não. Pode ser que ocorra durante ali o parto algum probleminha e a criança nasce morta. Tá, já me explica isso direito. Se a criança nasce viva, o pediatra pega a criança, ergue ela, bate na bundinha, chora, não é? Nossa, parece que tá morrendo, né? Tá chorando. Bateu ali, a criança chorou. Nesse momento, ele vai emitir um laudo de nascido vivo. Ele vai entregar para o pai. O pai tem até 2 dias úteis para ir lá no cartório registrar a criança. Ocorre dessa forma hoje. O registro é gratuito, toda aquela história que antes era pago. Aí as pessoas não registravam. Registravam só depois de 5 anos, não sabia a idade. Calamitoso, né, gente? É Brasil. Mas hoje é gratuito, é meio que obrigado, porque senão você nem retira a criança do hospital se não tiver o registro. Tá? Então, número de nascidos vivos por 1000. Taxa de mortalidade é morte, independente da morte. Pode ser morte violenta. Violenta pode envolver morte do trânsito, assassinatos, aí as diversas formas de assassinato. Mortes de doença, então você tem algumas doenças que causam mais mortes no Brasil, regiões que você tem dados diferentes de mortalidade ligadas à doença. Por exemplo, no Rio Grande do Sul, você tem uma grande mortalidade que envolve o câncer. Aí você tem diversas pesquisas. Por que lá no Rio Grande do Sul as pessoas morrem mais de câncer? Por causa do cigarro? Por causa do clima? Aí a ciência tenta explicar. Como você teve anos anteriores a Zika atingindo o estado de Pernambuco, que provocou mortalidade, provocou aí um atraso no desenvolvimento das crianças que nasceram. Tudo isso envolve esse carinha aqui. Como as capitais mais violentas do Brasil se encontram no Nordeste, e não é São Paulo e não é Rio de Janeiro. Tira isso da sua cabeça. Mas Jean, eu vejo lá no Morro Carioca. Cara, aquilo ali é porque a mídia está no Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro é uma cidade muito importante. Então, mostra a criminalidade de uma forma mais abrangente para o restante do país. Mas acontece crimes bárbaros em Fortaleza, em Maceió, em Recife. Quando eu tenho um número aqui e um número aqui, eu consigo determinar o crescimento vegetativo. Então, o que é o crescimento vegetativo? É a diferença de taxa de natalidade e taxa de mortalidade. Por exemplo, nasceu 100 e morreu 50. Qual que é o meu crescimento vegetativo? 50, não é? Então eu faço aqui, 100
menos 50, eu tenho o crescimento vegetativo 50. Mas isso aqui não determina o crescimento de uma região. Tá? Então, por exemplo, ó, o Brasil cresce 20 milhões de pessoas a cada 5 anos, tá? Hipoteticamente. Não é por conta somente de nascidos e mortos que eu determino isso aqui. Isso aqui não é o crescimento total, final da população brasileira. Eu preciso determinar a taxa de emigração e imigração. Essa diferença aqui vai entrar no balanço que eu vou calcular. Olha aqui, esse cara aqui, que é o crescimento populacional. Esse número que eu apresentei para vocês é o crescimento populacional. Então eu tenho que ter esses dados mais esses dados aqui. O que é emigração? É saída. Então eu estou no Brasil, vou ser um emigrante, vou para os Estados Unidos. Tchau, Brasil, vou lá para Disney, vou morar lá. Quando eu chego nos Estados Unidos, eu sou um imigrante. Então, no Brasil, eu vou contar menos um cidadão. Já nos Estados Unidos, eu conto mais um cidadão. Então, é entrada, imigração, saída, emigração. Suave? Aí você fala, Jean, então os sírios eles são, para a Síria, emigrantes. Aí é uma outra discussão, eles são refugiados e o tipo de movimento que eles estão fazendo é um movimento de saída, de emigração. Mas a causa, porque eles são refugiados. Mas qual é a diferença? Quando eu falo migrar, eu estou saindo ou entrando por uma questão econômica. Então eu estou aqui no meu país, ganho 100 reais, e aí eu quero morar lá na Itália, porque lá na Itália eu vou ganhar R$1 milhão. Então é algo meu, pessoal, eu estou saindo porque eu quero. Quando eu falo refugiado, é porque eu estou sendo perseguido. Então eu sou católico, mas esse país é muçulmano, ele não me aceita. Eu queria ficar ali, mas eu sou obrigado a sair. Isso é refugiado. Entra nessa conta aqui também, mas na hora de escrever uma resposta, há diferença. Vem cá. Então vamos pensar aqui que saíram 10 e entraram 50. Saíram 10, entraram 50. Qual é o meu saldo migratório? 40. Meu saldo migratório é 40. Aqui eu não tinha 50, presta atenção aqui com o tio, ó. Então eu tinha 50 de crescimento vegetativo, que é a diferença de natalidade e mortalidade. Agora eu tenho 40 da diferença de saída e entrada. Para eu determinar o crescimento da população, os 20 milhões que o Brasil cresce a cada 5 anos, eu somo o crescimento vegetativo, vem cá, e a taxa de imigração. Somando esses dois caras, eu tenho o crescimento populacional. Então vamos pensar, a China com seu 1 bilhão e 300 milhões de habitantes, já batendo 1 bilhão e 400 milhões de habitantes. Como eu determino esse número? A partir do crescimento vegetativo e a taxa de imigração. Na China, é óbvio que a natalidade vai ser maior que esses caras aqui. Porque é um país que não atrai tanto imigrante. Hoje um pouco mais, mas historicamente não atraiu. Tá? Então, a taxa de migração ela não interfere tanto no crescimento populacional. Mas agora, os Estados Unidos da América... Com certeza a migração vai ser um agravante para aumentar o crescimento populacional e não tanto a taxa de natalidade. Suave até aí, tranquilo? Não entendi. Assista a aula de novo, assista 20 vezes, isso é mega importante. Vem cá. A taxa de natalidade, ela vai se modificar principalmente por conta dessa taxa aqui, taxa de fecundidade. O que é a taxa de fecundidade? É o número de filhos por mulher. Número de filhos por mulher. Então, no Brasil, na década de 60, as mulheres tinham, em média, 6 filhos. Hoje, a mulher tem, em média, 0,8. Amanhã, a mulher pode ter 0,3. Então, está ocorrendo o quê? Um decréscimo na taxa de fecundidade. Se está nascendo menos meninos e meninas das mulheres, consequentemente, a taxa de natalidade está reduzindo no Brasil. Ah, mas o Brasil parou de crescer? Claro que não. Por quê? A taxa de mortalidade
também ela vai reduzir no passar do tempo. É óbvio que na década de 60 morriam mais pessoas do que hoje. Mas como assim, Tia? Hoje é muito mais violento. Cara, para. Naquele momento, lá na década de 60, o Brasil rural, não havia tratamento de esgoto, havia pouco sistema de atendimento público de saúde, as pessoas moravam longe, então até chegar o cara tava com diarreia, ele morria desidratado no meio do caminho. Parece piada, mas é verdade. As pessoas moravam longe, nos sítios, não tinha sistema de saúde perto, fora vacinação, fora alimentação melhor, com todas as vitaminas. Você tem o acompanhamento do pré-natal e tudo mais. Suave até aí? Vamos falar muito disso aqui, porque isso aqui sempre é tema, tá? Taxa de fecundidade. Vem aqui com o tio que não terminou, não. Aqui eu coloquei só taxa de mortalidade, mas eu vou explicar mais especificamente uma delas, que é a taxa de mortalidade infantil. Presta atenção, presta atenção. É o número de crianças que morrem antes de completar 1 ano de idade por 1000. Então, a cada 1000 crianças, morrem 25 crianças antes de completar 1 ano de idade. Suave. Tirando aquelas crianças que vão nascer mortas. É aquela criança que foi emitido aquele laudo que eu falei para vocês aqui na taxa de natalidade. Passou-se 3 meses, passou-se 5 meses, essa criança morreu. Ela entra no indicador mortalidade infantil. Só um parênteses. O Brasil, até a década de 80, tinha taxa de mortalidade de países da África. O Brasil ele vai melhorar a partir da década de 90 e no final da década de 90, início dos anos 2000, o Brasil ganha um prêmio da ONU, que o país que mais avançou na derrubada do indicador de mortalidade infantil. Guarda a mortalidade infantil que a gente vai ter uma aula só disso. Então, você vai detonar se cair isso numa prova ou até numa redação. Demografia, gente, é tema de redação. Então fica muito ligado. Se cai, você destrói a banca. População absoluta e população relativa. População absoluta é o total da população. Então pensa, China é o país mais populoso do mundo. 1 bilhão e 300 milhões de habitantes. Isso aí, cara, o chinês, imagina, né? Isso vai crescendo, vai diminuindo, é uma gangorra. Índia, nós temos 1 bilhão e 100 milhões de habitantes. A tendência é que a Índia ultrapasse a China. Por quê? Porque lá você tem a política do filho único, as mulheres estão trabalhando mais, e na Índia você tem uma questão religiosa que não tem como falar para o hindu, que ele vai falar, você não pode ter filho. Mas como assim? Tá? Depois a gente vai discutir isso. O terceiro país com a maior população é os Estados Unidos, com 480 milhões. Olha a diferença do terceiro para o segundo e para o primeiro, né? Absurda. O quarto, olha aí, cara, é a Indonésia. Olha, uma pequena ilha, ó, bomba de gente. E o quinto é o nosso Brasil brasileiro. Suave? Ah, não se vangloria por isso não. Eu queria estar em quinto no índice de desenvolvimento humano, não é? E não em número de população. É muito melhor viver na Suíça lá com 5 gatos pingados e ter uma qualidade de vida que os suíços têm, do que viver num país continental como esse, com concentração de renda, desigualdade social, desigualdade regional, desigualdade e péssimos indicadores em tudo que leva o nome desenvolvimento social. Econômico até que a gente vai bem. Suave na nave aí, galera. Tranquilo. Ó, presta muita atenção. O tio fica ó, tremendo quando dá essas aulas, porque ele quer que você acerte tudo. E para acertar tudo, você tem que saber, na ponta da língua, cada um desses conceitos. Anote, volta o vídeo, anote isso que eu falei, do que é cada um dos conceitos. Tranquilo? E fica muito ligado nessas aulas. Como eu falei para vocês, prova de geografia, sociologia, história e também redação, pode pedir isso aqui e a gente vai continuar esmiuçando agora cada um desses pontos, tanto no Brasil quanto no mundo. Gabarita Gel pra cima deles!